Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 16, segunda parte. Começa no versículo 8. Foi você que pediu um inquisidor? Não trato o tema como historiador, não faltam livros e autores que nos prestem esse saudável serviço. Trato o tema com sensibilidade teológica e não qualquer teologia, mas a jesuânica de Jesus, para quem o inimigo maior da humanidade não é o ateísmo, como dizem as religiões e as igrejas em geral, mas a idolatria do dinheiro, que mantém a verdade cativa na injustiça. Este é o olhar que mais falta faz ao nosso mundo, o olhar da teologia jesuânica. 9. Porque quem o deveria praticar todos os dias, as igrejas que se reclamam de Jesus, quase sempre se vendem por 30 dinheiros ao inimigo da humanidade, o dinheiro, hoje aí cientificamente organizado em ordem mundial, que tem no inquisidor que todos, uns mais outros menos, somos e trazemos dentro de nós adormecido, mas sempre pronto a acordar e a entrar em ação quando surgir a sua oportunidade, os seus melhores servidores. 10. Revela-nos o Evangelho de Marcos, ver o meu livro, o outro Evangelho segundo Jesus Cristo, o de João também, mas de outra maneira, que já no grupo dos 12 escolhidos um a um por Jesus, todos se passaram para o lado do inimigo quando viram os privilégios e o poder com que sonhavam, enquanto seus discípulos fugir-lhes de debaixo dos pés. Não foi só Judas quem traiu, foi todo o grupo dos 12, encabeçado por Pedro e encerrado por Judas. Jesus, o Messias Cristo, está a mudar o mundo pela via da entrega da própria vida, pela vida do povo, dos povos, não pela via do poder, que é sempre mentiroso e assassino. Só ingênuos é que ainda pensam que pode haver poder bom. Nem tudo bem, mas então ele não conte com eles. Não foi para isso, dar a sua própria vida pela vida do mundo, que eles deixaram tudo. Não foi para isso. 11. Quando eles perceberam isto, ainda fizeram tudo para tentar ganhar Jesus para as suas ideias, para os seus pontos de vista, para o seu projeto político de tomada conquista do poder, em vão. Porque Jesus, felizmente, para toda a humanidade, resistiu à tentação tentador, não se vendeu ao poder, não se fez poder, não se fez inquisidor. Pelo contrário, fez sedão, dádiva, pão partido, vinho derramado, amor desarmado e incondicional, verdade praticada numa palavra. Permanece homem simplesmente, ser humano simplesmente até ao fim, até ao limite. 12. Ora, não há nada em todos os tempos e lugares, hoje também e aqui, que seja mais perigoso, mais incómodo, mais perturbador, mais subversivo, mais conspirativo, mais desestabilizador, mais politicamente incorreto, mais inadequado, mais insuportável para o poder estabelecido, mesmo o poder dito democrático, do que um homem, uma mulher, que decida sê-lo até ao fim, até ao limite. Um homem e uma mulher que, em vez de ser poder, dispõe-se a ser vítima com as vítimas, que, em vez de estar com o poder, está com as suas vítimas. 13. Jesus é homem assim, se calhar o único homem que até hoje conhecemos na história, tanto que homem assim até ao fim e até ao limite, concluíram os seus concidadãos e discípulos, depois de tudo consumado, isto é, depois que o poder tentou tudo para corromper e comprar, até o crucificou desprezavelmente na cruz e ele a tudo resistiu, só pode mesmo ser Deus entre nós e conosco, igual a Emmanuel. 14. Aqui abro um parênteses para dizer que é esta a única maneira digna de dizermos que Jesus é Deus, o Filho de Deus. É dizermos que é homem até ao fim, até ao limite e até para lá do limite. Por isso, todas as bacuradas que as igrejas à uma dizem de Jesus como Deus, fora desta dimensão, são mesmo isso, bacuradas, que ofendem o seu nome, a sua memória e ofendem a humanidade. Ao mesmo tempo que tornam completamente inútil, estéril, obsoleta, inócua a vida militante, duélica, martirial de Jesus e a sua memória viva, que assim deixa de ser subversiva e perigosa para se tornar abençoadora, legitimadora e canonizadora do Império, primeiro do Romano, depois do Império de turno, o do poder, seja o do Vaticano com Bento XVI, seja o norte-americano com Bush, seja o português colonial
com Salazar, ou agora o português democrático com Sócrates e os seus opositores à direita e à esquerda, todos à espreita e à espera da sua oportunidade de passarem de seres humanos simplesmente a poder, a inquisidores. Fechou parênteses. 15. Foi você que pediu um inquisidor? É este no meu ver teológico jesuânico, o cerne da questão da Inquisição. Tanto na sua dimensão ativa, os inquisidores que a instauraram e praticam, na convicção de que assim dão glória a Deus, defendem a pátria e a ordem estabelecida, como na sua forma passiva, os que cooperam com entusiasmo com os grandes inquisidores, recebem-nos com honras de chefes de Estado ou de chefes da Igreja, são delatores, denunciantes até por conta própria, carrascos que executam as sentenças, aplicam as torturas aos condenados, acendem as fogueiras, fabricam as cruzes ou as armas, pregam nelas os condenados ou primem o gatilho e finalmente fazem de coveiros. E se nada destas coisas fizerem por serem dispensados, há uma coisa que fazem: não perdem a oportunidade de ir assistir ao espetáculo da fogueira ou do cadafalso e de gozar sadicamente com os gritos de dor dos condenados executados. 16. Foi você que pediu um inquisidor? Se pediu, não terá que procurar muito. Você mesmo que o pede já o é. Só que não quer sujar as mãos e paga a outro, a quem contrata, para que lhe faça o trabalhinho objetivamente sujo, mas que, feito em nome da defesa da pátria, ou de Deus, ou da civilização, ou da ortodoxia, ou do Estado, ou do partido, ou da Igreja, ou da ideologia, ou da religião, passa automaticamente a ser limpo, e você que o executa é proclamado herói, mártir. 17. Sempre me impressionou a existência de grandes inquisidores, mas eles só existem porque os milhões e milhões que vivemos com eles no mesmo país e no mesmo mundo somos seus cúmplices, seus colaboradores, votamos neles, até os aplaudimos. E por que é que, em lugar de resistirmos ativamente aos grandes inquisidores, os recebemos com honras de chefes de Estado, de governo, de Igreja? 18. Só tenho uma resposta: porque temos medo, muito medo, de ser homem, mulher até ao fim, até ao limite. E temos medo do preço a pagar por isso. E também temos medo de olhar nos olhos quem, ao contrário de nós, ousou e está a ousar ser homem, mulher assim. E queremos desfazer-nos dele para que não nos incomode com a sua postura, porque ser homem e mulher assim até ao fim e até ao limite é ser todos os dias dissidente, subversivo, conspirativo, não alinhado, insubmisso, autogestionário, lúcido, honesto consigo próprio e com a realidade. É ser solidário com as vítimas e contra quem e aquilo as fabrica. É viver permanentemente em estado de duelo, mas também permanentemente desarmado e sem guarda-costas. É disponibilizar-se a ser vítima com as vítimas. É perder todos os dias a vida para a ganhar todos os dias. É sujeitar-se a perder o emprego para manter a face e a coluna ereta. É perder a honra para ganhar o estatuto de companheiro de todos os desonrados à força dos excluídos. 19. Numa palavra, é viver e morrer todos os dias crucificado, ressuscitado, para poder descer aos infernos, aos porões da humanidade, onde vivem e subvivem as maiorias empobrecidas e oprimidas que os grandes executivos políticos, os novos inquisidores do dinheiro e das transnacionais, cruelmente empobreceram e mais cruelmente ainda mantêm na pobreza, como se fosse uma fatalidade, ou uma maldição de Deus, ou uma falha da natureza, que fez uns poucos mais dotados e às maiorias fê-las sem guitarra e sem unhas para a tocarem. Quando a verdade nua e crua é que a pobreza em massa é o crime dos crimes, o pecado dos pecados. Há lá a obscenidade maior. 20. Foi você que pediu um inquisidor? Todos pedimos, até exigimos, sob a forma de leis que nos protejam das levas de imigrantes pobres, não dos Bill Gates das transnacionais, obviamente. Ou quando vivemos todos os dias com a cabeça entre as orelhas e o rabo entre as pernas, nomeadamente quando o chefe fala mais grosso,
ou quando fechamos os olhos para não vermos, os ouvidos para não ouvirmos, o nariz para não cheirarmos, ou quando nos calamos, numa palavra, quando por 30 dinheiros ou até por menos, um café, uma cerveja ou uma palmadinha nas costas, traímos a verdade e escancaramos as portas à injustiça que retém a verdade cativa. Escolhemos Barrabás, assassino, e crucificamos Jesus, o homem, para os demais. 21. Por isso, digo com Jesus e o seu Evangelho: felizes os que, nestes perversos tempos da globalização do dinheiro e do poder, decidiram ser pobres, e manter-se pobres a vida inteira é igual a ser homem, mulher, até ao fim e até ao limite. Porque deles, de mulheres, homens assim, é a nova ordem mundial feita à medida dos seres humanos, dos povos, não à medida do dinheiro, do poder império e do templo e de todos os seus grandes e pequenos inquisidores. 22. Está visto que, postas as coisas nestes termos tão simplesmente humanos e por isso tão radicalmente honestos, o tempo dos grandes e pequenos inquisidores ainda está aí para lavar e durar, porque poucos são os que querem ser simplesmente homens, mulheres até ao fim e até ao limite. O mesmo é dizer ser pobres e manter-se pobres a vida inteira. Mas de uma coisa vocês que me ouvem, leem, podem estar certos: não contem comigo nessa política que faz grandes e pequenos inquisidores. Eu não vou por aí. Não me vendo. Por mais que o poder também o eclesiástico se dane, não me passo para o seu bando. Não me passo. 23. Continuarei pobre até ao fim, na esperança de também ser homem simplesmente até ao fim, até ao limite, como Jesus, de quem sou discípulo. Não me perdoam por isso. Assassinam-me de modo incruento para ninguém dar por isso. Até já decretaram que eu não existo. Tudo eu lhes perdoo, porque de tão cegos que estão nos seus privilégios e no seu moralismo imoral, já nem sabem o que fazem, embora saibam, pelos frutos que produzem as suas práticas e as suas doutrinas, que inquisidores são. Homens, não. 2007, novembro 13. É assim o capítulo 16, segunda parte, de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Um abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.